Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez eu só vou dar uma introduçãozinha aqui antes da abertura para explicar um pouquinho da minha ausência. Para quem me acompanha um pouquinho mais de perto viu que eu faço uso dos imunobiológicos, né? Eu falo um pouquinho deles nas redes sociais e eu iniciei o tratamento faz pouco tempo, mas eles já me ajudaram bastante. E essa semana eu tive um pouquinho de reação e tava com a alergia um pouco mais, com as lesões do rosto um pouco mais atacadas. Por isso que eu não gravei vídeo antes pra vocês. Agora elas estão um pouquinho mais tranquilas, eu consegui dar uma disfarçada com a maquiagem, então eu voltei aqui. Se vocês ouvirem um barulhinho aí é porque tá chovendo, talvez passe aí na edição. E se vocês ouvirem, já vou avisar porque provavelmente aconteça nos outros vídeos e deve ter acontecido nos passados, umas roncadinhas, é porque os meus cachorros eles ficam passando aqui por baixo e às vezes dormem um pouquinho e eles têm um narizinho curto, então eventualmente se aparecer uma roncadinha ou outra e não tem ninguém dormindo aqui do lado, são eles fazendo barulho, tá bom? Então agora chega de conversa aí, bora pro caso. Esse caso se inicia no dia 22 de julho de 1991, quando a polícia tá ali fazendo sua ronda, normalmente no trajeto onde ela fazia, e se depara com um homem. Ele estava seminu, correndo, e quando ele se depara com a viatura de polícia, ele corre em direção a ela, eles já ficam em estado de alerta, né? Ele dispara em direção a ela, pedindo ajuda, socorro, ajuda, socorro. Ele para em frente aos policiais e ele explica que ele estava dentro de um prédio e que um homem tinha tentado matá-lo. Os policiais perguntaram o que tinha acontecido, onde que tinha acontecido isso, como assim, não estavam entendendo muito bem a situação. E eles perceberam que ele estava com uma algema. E esse homem falou, olha, eu tô preso, eu preciso da chave. Geralmente essas algemas têm abertura padrão de chave, né, com as autoridades. Mas as chaves deles não conseguiam abrir a algema desse homem. Então eles voltaram até o local onde ele tinha dito que esse indivíduo tinha atacado ele e que tinha prendido as mãos dele e tudo mais. Os policiais então foram até lá, bateram na porta porque eles queriam, além de perguntar o que tinha acontecido, a chave das algemas para conseguir ali tirar as algemas dele, né? Então os policiais chegam até a casa ali para conseguir pedir a chave da algema e perguntar, eventualmente, o que tinha acontecido. Quando a porta abre, eles se deparam com um rapaz loiro, com vestes mais formais, diferente do que os policiais estavam acostumados a ver naquele bairro, naquela época. Então isso já chamou um pouco de atenção deles. Então eles perguntam a esse rapaz se eles podiam entrar para pegar as chaves, dar uma olhada se estava tudo bem. Ele fala que sim, que podiam entrar e que as chaves estariam no quarto. Aí ele vai apontando meio a contragosto, porque ele não queria que os policiais entrassem no apartamento. Futuramente a gente vai descobrir o porquê. Provavelmente muitos de vocês já sabem, mas futuramente a gente vai esmiuçar aí o porquê. Mas o policial vai perguntando onde é que estavam as algemas e ele vai sugerindo lugares até que ele pergunta, tá na gaveta do lado da cama? E ele fala que sim. O policial então ele abre a gaveta que estava do lado da cama, no armário do lado da cama, e ele se depara com as chaves mesmo, ele pega as chaves, só que ele percebe que tem algo estranho ali. Então ele repara em umas fotos Polaroid que tinham ali, e nessas fotos tinham imagens que pareciam ser muito reais. Quando o policial se dá conta do ambiente, da cama, dos móveis, de alguns objetos mais específicos que tinham em volta, ele reconhece que aqueles mesmos objetos imóveis estão nas fotos, e junto com esses objetos imóveis tem pessoas ali de formas horríveis nas fotos. Então ele percebe que aquelas fotos são reais e imediatamente ele reporta aquilo pro colega que tá com ele ali,
para que prenda ele. Ele tenta ali dar uma corrida na hora ali, mas não tem o que fazer, o colega acaba pegando ele. E nessa hora, minha gente, foi preso Jeffrey Dahmer, um dos, né? Tem vários aí, mas um dos maiores serial killers americanos aí. Não de quantidade de mortes que ele efetuou, mas de padrão. Um serial killer, ele se encaixa em padrões, né? Uma pessoa ela é considerada um serial killer se ela se encaixa em diversas características ali. Então, 1 entrou ali, 2 entrou ali, 3. Não significa que todo serial killer vai preencher todos esses requisitos. Mas o Dahmer especificamente preenchia literalmente todos os requisitos. Por isso que ele é considerado um dos maiores serial killers americanos. Não pela quantidade, mas sim por bater com todas as características de um serial killer, segundo as pesquisas históricas de um criminal profiler, por exemplo. Tá, mas quem é Jeffrey Dahmer? Como ele chegou até lá? Como ele foi morar nesse bairro que popularmente à época não era o comum? Por que ele chegou até esse ponto? Como ele foi identificado? E qual desfecho ele teve? A gente vai falar de todos esses pontos hoje. É um caso extenso, tem inúmeras datas, então eu até peço desculpa para vocês caso eu dê uma espiada aqui, porque tem algumas datas que eu vou conferir para não falar besteira para vocês. Mas então vamos lá. Jeffrey Dahmer, ele nasceu dia 21 de maio de 1960. A infância dele foi uma infância comum, até os seus 10 anos ali, não tinha nada de muito interessante, que dariam indícios de muita coisa. Tem o histórico da mãe dele e do pai ali, eles tinham uma vida comum, uma vida de classe média, não passaram por dificuldades. Jeffrey futuramente teve um irmão mais novo, que não tem muito sobre o irmão, ele mudou ali o nome, mudou tudo, não tem vinculação com ele, nem quer ter até hoje, e da época também já não tinha mais. Quando que o Dahmer começa a ter alguma relevância para um perfil serial depois que ele foi preso para as pesquisas? Aos 10 anos de idade, ele começa a despertar uma curiosidade sobre os animais, sobre corpos, sobre ossos. O pai dele começou a reparar que, eventualmente, quando eles estavam passeando em parques ou dentro de carros e ele avistava animais mortos, carcaças ou alguma coisa desse tipo, ele tinha essa curiosidade de perguntar pro pai sobre os animais, como que os animais morriam, se eles sofriam quando morriam. Então, aos 10 anos, mais ou menos, ele despertou aí essa curiosidade sobre os animais, queria saber um pouco mais sobre aspectos anatômicos e aspectos da morte. E ele seguiu aí com esse interesse dele e tinha esse hobby com o pai dele de quando ele encontrava animais, eles acabavam ali manipulando e mexendo nos animais, ver como era, como não era. Esse era um hobby que eles tinham os dois juntos. Aos 15 anos, o Jeffrey já começou a apresentar alguns problemas de conduta mesmo. Ele já consumia bebida alcoólica em algumas ocasiões, já tinha alguns comportamentos mais erráticos, assim, pela idade, né, 15 anos, jovem, apesar da época ser um pouco mais comum, mas 15 anos ainda assim era muito jovem. E além disso, ele começou, perto dos 16, 15, 16, 17 anos, a descobrir que tinha algo diferente sobre a sexualidade dele. Ele percebia que ele sentia algo diferente, mas ele não sabia exatamente o que ele estava sentindo de diferente. Ele já percebia essa sensação alterada, principalmente em relação a homens e sobre ter algum tipo de relação com pessoas, mas que estivessem inertes, que estivessem sem reação. Então, desde essa tenra idade, ele já despertava algumas curiosidades mais peculiares. Além do comportamento que eu já comentei com vocês, ele passava esses pensamentos, isso tudo relatado por ele em documentários posteriormente, que passava pela cabeça essas sensações, esses pensamentos diferentes em relação ao que ele sentia e dessa vontade, desse desejo dele de ter essas relações, não somente de relações sexuais, mas de relações de contato com pessoas que não tivessem muita resposta ali. Perto da formatura do ensino médio,
Os pais dele se divorciaram, o pai dele foi embora de casa, ele ficou com a mãe e com o irmão mais novo, o pai dele tinha ido embora. E eles viveram ali, viveu ele, a mãe e o irmão durante um período. Só que um pouco antes dele se formar no ensino médio, a mãe dele foi embora. Ela resolveu que não estava conseguindo lidar com os comportamentos dele, porque, como eu tinha citado pra vocês, ele estava bebendo bastante. Tinha o costume ainda de mexer com os animais, que era algo que incomodava a mãe dele, então ele levava animais pra casa, às vezes deixava a carcaça, ficava com o cheiro, ficava ali aquele material, a mãe dele se incomodava com isso. Então a desculpa que ela deu foi que ela estava cansada do comportamento e que ela precisava de algo novo, e ele estava próximo dos 18 anos, então ela resolveu ir embora, deixou ali alguma coisa pra ele ficar um período e resolveu ir embora com o irmão mais novo. Deixou o Jeffrey em casa e partiu, foi embora. Pouco tempo depois que ela foi embora, coisa ali de nem um mês dela ter ido, ele se forma no ensino médio. Notas horrorosas, mas ele acaba se formando no ensino médio. E aí começa um pouco da parte mais perigosa, porque além desses pensamentos que ele já tinha, esse comportamento que ele estava tendo, das bebidas, do uso de substâncias ilícitas, ele estava morando sozinho agora. Então aquela vontade dele de talvez fazer alguma coisa que era considerado proibido, considerado errado na cabeça dele, e que de fato era, pra ele tava mais fácil agora. Não tinha ninguém tomando conta dele. E tinha um certo trajeto que ele fazia até a casa dele, que ele passava de carro, e que ele sempre via um homem correndo ali. Ele sempre via o mesmo homem fazendo esse trajeto de corrida. Então sempre que ele passava de carro num determinado horário, num dia, ele via esse homem passando correndo. E ele começou a alimentar esse pensamento que ele tinha, essa vontade que ele tinha de atacar esse homem para que ele conseguisse ter esse homem com ele. E ele ficou ali com essa ideia matutando na cabeça dele durante um período, mas isso foi algo que ficou só na mente dele, ele nunca teve coragem de fato de atacá-lo. Mas então um dia, numa dessas idas e vindas para casa, ele se depara com um jovem pedindo carona. Ele estava pedindo carona porque ele iria até um show numa cidade próxima. Ele tinha decidido que ele tinha combinado com os amigos que ele iria até um show. Então ele resolve pedir carona na estrada pra ir, né, até esse local. Mas infelizmente ele se deparou com o Dahmer. E Dahmer nem acreditou quando ele viu um homem naquelas condições, porque os relatos é que ele estava sem camisa, na estrada, e pedindo ainda para entrar no carro dele. Obviamente que ele não sabia quem era Dahmer, mas ele estava ali pedindo para entrar no carro dele, então Dahmer nem teria que se dar o trabalho de abordar, de atacar, nem nada do tipo. Ele para o carro então, dá carona para esse homem, só que como ele iria levá-lo de carro, um trajeto que ele faria a pé, ou seja, ele não levaria tanto tempo para chegar lá, ele sugere: olha, já que eu vou te levar no show, você não quer ir lá para casa antes? A gente toma umas bebidas, faz uma musculação, tinha isso de homem se juntar e puxar peso, essas coisas assim. Ainda tem um pouco isso, né? Mas aí ele sugeriu isso pra esse jovem e ele aceitou. Ele falou: não, tá bom, vamos lá, a gente bebe alguma coisa, conversa um pouco e depois você me leva no show. Ele falou: não, tá bom. Então eles foram até a casa do Dahmer. Chegando lá, eles se divertiram, beberam, conversaram, realmente fizeram ali levantaram peso, se ajudaram, cada um ajudou o outro. Até que chegou um horário em que o rapaz, ele falou: olha, agora a gente precisa ir, senão a gente não vai chegar a tempo. Aí o Jeffrey falou: não, só mais um pouco, vamos conversar mais um pouco, mais uma cerveja e aí eu te levo. Aí ele falou: não, vamos tomando no caminho então, mas vamos indo. Ele tava com medo de perder o show, afinal ele tava indo, tinha aceitado a carona pra poder ir ao show, né? E nesse momento, então, ele decide se aproximar e dar um beijo no jovem, e ele se assusta, ele não era homossexual, não era a opção dele. Questiona porque ele tinha feito isso, ele não tinha essa orientação. Percebeu ali que o Dahmer não ia levar ele, ficou bravo porque ele ia perder o show. Porque se não fosse de carro, ele perderia o show. Ele fica bravo, se vira, pega as coisas dele e tenta sair com pressa para que ele conseguisse, de alguma maneira, tentar outra carona e conseguir chegar até esse show. Nesse momento que o Dahmer percebe que ele realmente está saindo, ele pega um halter de musculação
e dá uma pancada atrás na cabeça do jovem Steven Hicks, que foi a primeira vítima do Jeffrey Dahmer. Esse crime aconteceu em junho de 78. Dahmer percebe que ele não morreu com a pancada na cabeça com o halter, então ele termina de matá-lo com esganadura. O modus operandi dele, sobre como ele se desfazia desses cadáveres, a gente vai explanar um pouco mais pra frente, porque isso vai se repetir de uma mesma maneira. Então, pra gente seguir um pouco agora, a gente vai jogar essa parte um pouco mais pra frente. Esse crime foi cometido, então, e Dahmer continuou ali. Ele continuou vivendo na casa dos pais, lembrando que a mãe dele não estava mais ali, ela tinha ido embora, e o pai dele já tinha ido embora bem antes. Nesse meio tempo, o pai do Dahmer acaba voltando para casa para ver como é que estavam as coisas, para ver como é que estava o filho mais novo, o Dahmer, que tinha se formado no ensino médio, e para ver como é que estava ali a casa, se eles estavam precisando de alguma coisa. Enfim, ele volta ali. Só que ele se surpreende porque quando ele volta, ele se depara com Dahmer, a casa tava uma zona de bagunça, de sujeira, e, enfim. E o próprio Dahmer também tava um caos, porque ele tava largado, tava na maior parte do tempo alcoolizado. Então o pai dele chega e pergunta pra ele, cadê sua mãe? Ele diz que ela saiu. Aí ele perguntou, tá, e quando ela volta? Pra onde ela foi? Aí ele fala, ela saiu faz 3 meses e eu não sei pra onde ela foi. Aí o pai dele fica, como assim ela saiu, deixou você aqui? Enfim, acha um absurdo que ele ficou lá sozinho, morando sozinho, sem recursos ali, né, de comida e nada do tipo. Então ele sugere que o Dahmer vá pra faculdade, ele fala que ele vai ajudar, que ele vai pagar ali os primeiros semestres da faculdade, que ele vai mandar ele pra faculdade, pra que ele não fique naquele estado, que ele tava vendo que o filho tava precisando de ajuda. Então ele resolve que vai mandar o Dahmer pra faculdade. O Dahmer, ele vai pra faculdade, mas ele mal participava das aulas, ele ficava sem casa. Ele passava a maior parte do tempo alcoolizado, dormindo, sem fazer nada. Imagina dentro de uma faculdade com outros jovens que tem um monte de bebida, tem outras substâncias ali envolvidas. Então ele ficou ali 6 meses e mal aparecia nas aulas, não tinha nota, não tinha como prosseguir ali. Voltou, saiu da faculdade, aí o pai dele falou, não, tem que fazer alguma coisa, vai pro exército então. Lá foi o Dahmer pro exército, foi pro exército, ficou ali no exército um tempo, ele tava tentando ficar na parte da área médica, de certa forma ajudou um pouco ele na parte de conhecimento técnico, se a gente for parar pra pensar nisso futuramente, tanto conhecimento técnico anatômico quanto conhecimento técnico farmacológico sobre as substâncias que ele poderia usar. Ficou um tempo no exército, depois de um tempo foi relatado ali uns comportamentos estranhos por outros companheiros de batalhão dele. Então ele ficou menos que 1 ano também no exército, foi dispensado do exército. Pessoal, isso estava nítido. O pai dele, ele queria ajudar o Dahmer, mas ele não queria pegar a responsabilidade para si. Então logo que o Dahmer sai do exército, ele fica um tempo ali em Miami, que ele tava com vergonha de voltar pro pai de novo, de falar pro pai que tinha sido expulso do exército, mas ao mesmo tempo ele não tinha pra onde ir, então logo ele liga pro pai e fala que precisava de um lugar pra ficar. O pai fala pra ir pra casa da avó. Então o pai pega ele, fica ali uns dias com ele, se ajeitando pra que ele preparasse as coisas pra que fosse morar com a avó. Então isso ficou muito claro nos documentários, enfim, todo o processo depois que foi colocado, que sim, ele queria ajudar, mas ele não queria, de fato, tomar pra si isso daí. Ele foi morar com a avó e ficou bem durante um tempo, só que assim, gente, depois de 85, degringolou. Foi só ladeira abaixo, porque aquelas vontades dele voltaram, ele começou com os pensamentos novamente, e ele começa a frequentar uma boate. Naquele tempo eram muito comuns boates, saunas que eles chamam, pra homens poderem se relacionar. E as boates, claro, para festa mesmo, e essas saunas eram locais que eles poderiam ir para se relacionar de uma maneira mais íntima. O Dahmer, ele começa a frequentar essas boates, até que um certo dia ele leva um desses homens até essas saunas, só que aí nas saunas ele começa a usar substâncias para deixar esses homens mais imóveis, mais quietos, que era a maneira que ele se sentia mais confortável. Só que numa dessas vezes, um dos homens não acordou
Dahmer foi embora e o homem ficou desacordado. O pessoal que trabalhava na sauna não conseguiu acordá-lo, tiveram que chamar a emergência foi até o local. Conseguiram acordar esse homem, salvaram a vida dele, mas foi por muito pouco. E depois desse episódio ele foi proibido de entrar nas saunas. Então tanto o dono dessa sauna onde foi o ocorrido como das outras, ele já avisou. Eles ficaram já sabendo que tinha esse ocorrido com o Dahmer, então ele foi proibido de entrar nessas saunas. O que acabou proibindo ele de ter esse contato com esses homens que ele gostava. Porque na casa da avó ele não queria levar. E nas saunas, que é onde ele poderia ter esse contato, ele foi proibido. Querendo ou não, gente, com essas idas à sauna e ele drogando os homens, ele estava conseguindo, de certa maneira, aplacar essas vontades que ele estava tendo. E com essa proibição ele ficou meio ali que em desespero, porque ele queria fazer as coisas dele, ele queria fazer o que ele estava com vontade de fazer. Logo depois que ele foi proibido de frequentar saunas, um pouquinho depois, ele viu no noticiário que um jovem tinha morrido. Não foi nada acidental ou traumático, foi uma doença, se eu não me engano, e ele tinha falecido e que o enterro dele seria em tal dia. O Dahmer viu esse noticiário e logo depois do enterro, ele foi no enterro, ele relata isso no documentário, ele foi ao enterro, depois do enterro ele foi embora, ele volta na mesma noite, na madrugada do enterro, e ele tenta desenterrar esse cadáver, porque aí ele pensa, bom, ele vai estar quieto e ele tá novo ainda, é isso que ele imaginou. Só que ele relata, ele diz que estava muito frio, que o solo estava muito duro e que ele levaria muito tempo para conseguir cavar ali, para conseguir abrir. Então ele desiste e não segue com esse plano, desiste ali e segue para casa da avó. Aí um pouco depois, a avó dele sugere que eles vão a uma feira que ia ter, um parque de diversões. Ele teve uma ocorrência lá de má conduta, foi preso. No ano de 88, gente, ele acabou tirando fotos de um menino. Ele convenceu um menino, ofereceu dinheiro pra ele, falou que ele iria tirar algumas fotos. Se ele posasse pra ele, ele tiraria algumas fotos, daria dinheiro pra ele. Esse menino era de uma família de imigrantes, então ele aceitou, a família precisava de dinheiro, ele aceitou, tirou essas fotos, mas soltou o menino. Ele foi depois, ele chegou em casa, relatou isso pros pais, eles fizeram um boletim de ocorrência. Dahmer foi preso na ocasião por causa disso. Ele, inclusive, foi condenado. Nessa época tinha muito mais do que hoje, lembrando que ainda temos muito, mas naquela época ainda tinha muito mais a questão racial, né, gente? Então, ele foi condenado, porém, no julgamento, o pai dele tentou acesso ao juiz para conversar. O juiz se identificou com a persona dele, que era um homem jovem, branco, loiro. Por outro lado, o jovem que tinha feito a denúncia era pardo, não era dali, não era um local. Então tudo isso influenciou muito na pena. Dahmer cumpriu tudo em liberdade, o que foi ridículo, porque anos depois ele cometeria um outro crime contra essa família, que vocês vão ver logo. Um crime que, se ele cumprisse a pena justa por esse primeiro, ele estaria preso. Então esses crimes nem existiriam se o juiz tivesse levado em consideração o que ele fez e não o que ele viu. Mas enfim, não foi o que aconteceu. Dahmer ali foi condenado, mas ele pagou a pena em liberdade, fez serviço comunitário. Na época, ele foi obrigado a passar com psicólogos e psicanalistas. E o psicólogo, ele disse que Dahmer era um perigo e que ele deveria ficar no sistema fechado, porque ele iria, sim, voltar a cometer crimes. O psicólogo disse isso na primeira condenação dele. Do ano, gente, de 85 a 88, Dahmer fez mais 3 vítimas, com o mesmo modus operandi, só que ele levava para casa da avó, porque era o local que ele tinha para levar. Tirando o terceiro aí, eu vou falar assim, porque no final eu vou passar para vocês visualmente, eu vou deixar aqui uma grande linha do tempo
com as mortes em cronologia, para que vocês consigam visualizar e entender as datas e o que houve. Eu vou passar por aqui e explicar por aqui as mortes que tiveram pontos diferentes, porque se eu for colocar aqui todas, se eu for explicar de todas e falar de todas, vai ficar muito extenso. Então, obviamente, que a gente vai deixar aqui o nome de todos e passar por todos ao final, mas o que eu vou colocar são as datas e padrões diferenciados e pontos que chamaram a atenção e tiveram alguma diferença em crimes específicos. E no final, a condenação, obviamente, por todos os crimes que ele cometeu. Mas então, em novembro de 87, Dahmer fazia essa quarta vítima fatal. Lembrando que ele teve outras vítimas por outros crimes. A gente está falando aqui das que efetivamente ele matou. O crime cometido dessa vez foi contra Steve Tommy. Qual foi o modo dele dessa vez e o porquê chamou um pouco mais de atenção do que os outros? Dahmer conheceu ele num bar, chamou a atenção dele, ambos se chamaram a atenção e pagaram bebida um pro outro. Ficaram ali à noite juntos, dançaram, porque o Steve era dançarino, então ele pediu para ensiná-lo a dançar, então eles passaram ali um período dançando, até que o Dahmer sugere que eles vão embora dali, vão para outro local. E o Steve achou que ele o levaria para a sauna. Então lembram que ele estava proibido de ir para lá, né? Então ele não levaria o Steve para lá. E não iria para casa da avó porque ele tinha tido aquela ocorrência há um tempo atrás. Dahmer então leva ele a um hotel. Era um hotel de outro padrão, era um hotel de luxo. Ele até fica meio assim, fala que não tem dinheiro para pagar aquele hotel, mas o Dahmer fala que não, que ele que vai pagar, que é por conta dele. Então Steve Tommy aceita o convite dele e eles sobem para esse hotel, ficam um tempo ali. É nessa hora que Dahmer coloca a droga na bebida do Steve. Só que ele se confunde com os copos, porque quando ele estava colocando a droga, o Steve entrou no banheiro, viu que ele estava mexendo nos copos. Então ele meio que mistura ali os copos e se perde em qual que ele tinha colocado, qual não tinha colocado. E acaba que o Dahmer bebe o copo que estava com a droga. Quando ele percebe que ele começou a ficar tonto e se deu por conta que ele acabou ingerindo a droga, ele coloca uma nova dose de droga em um outro copo e oferece para o Steve. E resumindo, os dois ali ficaram entorpecidos. Nessa noite, o Dahmer não relata mais nada, porque ele não se lembra desse crime. O que foi relatado depois foi que ele acordou, e quando ele acordou ele foi falar com o Steve, e quando ele percebeu, ele viu que tinha lesões, tinha sangue. O Steve já estava morto, ele relata ter tentado uma reanimação, mas obviamente ele já estava ali bem machucado e estava morto. E esse é um dos que eu tô falando separado para vocês, porque Dahmer não foi condenado por esse crime, porque eles levaram em consideração que os dois estavam drogados, apesar, e eu concordo provavelmente com o que vocês vão pensar, de que independente se ele estava drogado ou não, ele teve a intenção de drogá-lo, e ele continuou, mesmo estando drogado, foi ele que matou. Mas a morte do Steve Tommy não foi considerada porque eles não tiveram provas. Eles não conseguiram ter provas de nada dali. Os outros, eles conseguiram achar provas e conseguiram achar algum tipo de resto e conseguiram ali entrar. Como esse caso específico, o Dahmer, ele relata que não se lembra de nada e não tem provas, então ele não entrou na condenação do Dahmer. Os outros, por mais que um ou outro eles não tivessem encontrado provas, o Dahmer relatou, ele confessou, então entrava. O Steve Tommy não entrou na condenação de Dahmer, por isso que ele acaba entrando aí como um diferencial no relato. Se passa aí mais ou menos um ano sem que Dahmer cometa um crime. E aí, gente, no ano de 89, ele conhece Anthony Sears. Anthony Sears ele leva para casa da avó, porque ele ainda estava morando lá. Já tinha se passado um tempo do que tinha acontecido, então ele não viu problema em levar. Ele levava, assim, depois com mais frequência, jovens até a casa da avó. Ele levou Anthony para casa da avó. E nesse caso,
ele fez a mesma coisa. Ele ofereceu a bebida, drogou Anthony. Assim que Anthony estava entorpecido, ele seguiu matando ele e depois foi e eliminou as partes do corpo de Anthony. Mas essa foi a primeira vítima que Dahmer decidiu guardar uma lembrança, um troféu. Lembram do serial killer? Então, esse foi o primeiro caso, essa foi a primeira vítima que ele resolveu guardar um troféu, guardar uma parte do Anthony Sears. Depois do Anthony Sears, Dahmer faz mais 5 vítimas num período curto. Ele já estava aí num nível absurdo. Não tinha tempo, não tinha fresta de espaço, não tinha nada. Dava vontade, ele ia e fazia o que ele queria fazer e acabou. Mas tem um agravante aí, gente. No ano de 1990, ele vai pro apartamento. O grande apartamento conhecido aí, 213. Que ficou conhecido depois da série, né? Dahmer se muda pro apartamento dele em 1990. E em 1991, com Anthony Hughes, que foi a 11ª vítima, ele preenche outro requisito de um serial killer. Eles se conhecem numa boate. Depois desse tempo, Dahmer já estava frequentando boates novamente. Eles se conhecem então numa noite, começam a conversar. Anthony Hughes, ele tinha deficiência auditiva, então ele andava com um bloquinho para escrever. Ou ele lia alguma parte, fazia leitura labial, mas ele andava com um bloquinho para escrever na maior parte do tempo. Então eles começaram a conversar um tempo. Nesse primeiro encontro deles aí, ele não foi de início com o Dahmer. Saíram mais vezes. Eles se encontraram algumas vezes até que o Anthony Hughes foi até a casa do Dahmer para que eles passassem a noite junto. Eles já estavam se vendo há um tempinho maior do que os outros, que eram uma noite só. E ele foi até a casa do Dahmer, passou a noite lá. No dia seguinte ele iria trabalhar. Ele acordou e foi se vestir para trabalhar. Pessoal, nesse momento, pela primeira vez assim, passa uma dúvida pela cabeça do Dahmer, porque ele tinha criado um certo afeto pelo Anthony Hughes, pelo tempo ali que ele teve de contato com ele, um pouco maior do que com os outros. E Anthony acaba saindo pela porta nesse momento que ele teve meio que pausa assim dele. O Anthony Hughes sai pela porta, mas infelizmente ele esqueceu as chaves dele, então ele volta para pegar as chaves. E nisso que ele volta e vai sair novamente, quando ele vai sair, Dahmer acerta ele na cabeça. Anthony Hughes cai na mesma hora. Ainda está vivo, mas ele cai. E dessa vez, Dahmer decide fazer algo diferente. Pelo simples fato dele ter tido um pouco mais de tempo com o Hughes, ele percebeu que aquela companhia era um pouco mais valiosa para ele, queria ficar mais tempo com ele, não queria que ele fosse embora dali. Ele decidiu tentar fazer uma espécie de lobotomia, bem medieval. E nesse momento ele pega Anthony Hughes, que ainda estava vivo, tinha levado a pancada na cabeça, mas estava vivo. Pega Anthony Hughes, faz uma perfuração na lateral do crânio dele, e injeta uma espécie de ácido muriático, se não me engano. Obviamente, Hughes acaba morrendo no mesmo momento. Então ele fica com o corpo estendido. É um fato importante. Pedir para vocês gravarem isso. O Hughes fica com o corpo estendido na cama do Dahmer. E Dahmer segue dali. Por que eu citei especificamente aí que ele deixou o corpo do Anthony Hughes na cama? Isso foi dia 24 de maio de 91. Dia 27 de maio, Dahmer já faz outra vítima. O corpo de Hughes estava em cima da cama, literalmente em cima da cama, e Dahmer leva outra pessoa para dentro do apartamento. Que eu não sei se vocês lembram que eu comentei no início de um caso que ele foi condenado por tirar fotos de um menino. Então, essa outra vítima era o irmão desse menino, o irmão mais velho desse menino. Ele, infelizmente, acaba levando o irmão dele pro apartamento. E esse foi uma das vítimas muito emblemáticas que ficou ali,
Porque, gente, esse daí foi o caso de vocês se ouviram esse caso, se conhecem esse caso, provavelmente vão lembrar desse menino. Ele era menor de idade, ele foi até o apartamento do Dahmer drogou ele ficou entorpecido. Dahmer, nesse momento, já faz aquela espécie de lobotomia, ele tenta outra técnica ali para não acontecer o mesmo que aconteceu com Hughes, ele tenta ali uma outra técnica. Nesse momento ele percebe que o jovem ele ficou vivo, ele não morreu de imediato, ele ficou vivo e ficou imóvel, que era o que ele queria. Então nesse momento que ele percebe que o jovem ficou vivo e tá imóvel, Dahmer sai do apartamento e vai comprar cerveja, vai comprar algumas coisas. Só que o jovem ele consegue se mexer, ele consegue se movimentar, ele não fala, ele não emite som, ele não faz nada além de conseguir cambalear ali. E ele cambaleia pra fora do apartamento, ele tava sem roupa. Ele consegue ir ali meio tonto pra fora do apartamento, acaba chegando até a calçada. Nisso vizinhos percebem isso daí. É até a filha da vizinha que nota isso, chama a mãe e fala, meu Deus do céu, olha, tem um menino aqui. Eles chamam a polícia e falam, tem um menino aqui na rua, ele tá sangrando, ele tá ferido, ele saiu daqui, tava com o Dahmer, fala que era um morador do prédio, ele tá muito ferido, a gente não sabe quem ele é. A polícia vai até o local, uma viatura vai até o local com 2 policiais. Chegando no local, eles percebem que o menino tá sentado ali, tentam comunicação com o menino, mas ele não responde, ele não consegue falar nada. Nesse momento o Dahmer tá voltando, ele percebe que então os policiais estão ali com ele, e ele fala, não, ele é meu namorado, ele não é menor de idade, ele só bebeu demais, eu tenho os pertences dele estão lá em cima, tem documento dele lá em cima, tem roupa, tem foto nossa. E ele fala pros policiais que se eles quisessem ir até lá em cima ver tudo isso, eles poderiam ir. Os policiais vão com ele até lá em cima, eles não querem muito entrar, mas eles vão até lá em cima, levam o Konerak de volta ao apartamento do Dahmer, dão uma olhada assim nas coisas que ele tinha dito, e eles deixam, gente. Eles devolvem o Konerak de volta pro Dahmer. Obviamente, nesse momento, ele não mata de imediato o Konerak, mas como ele percebeu que ele acabou conseguindo se movimentar para ir para fora do apartamento, ele injeta mais ácido muriático dentro da perfuração que ele tinha feito. E aí sim, nesse momento, por causa dessa dose a mais de ácido, o Konerak morre. Ele acaba morrendo ali mesmo. Lembrando que o corpo do Anthony Hughes estava na cama, no quarto, onde ele estava com o Konerak. E logo depois disso, isso foi em maio, foi 27 de maio de 91. 2 meses depois, pessoal, ele já estava fazendo mais 4 vítimas. Ele já estava assim, numa velocidade, num ritmo sem controle nenhum. Ao passo que ele estava no banheiro, com 2 vítimas dentro da banheira, mortas já, tinham no quarto 2 se decompondo, então ele já não tinha mais o que fazer. Que foi quando o pessoal começou a reparar no cheiro. O pessoal já tinha incômodo por causa do barulho, tudo mais. Mas nessa fase final foi quando o alarmante ali do cheiro, tá? Alguma coisa muito errada. Porque o cheiro pela ventilação tava insuportável. Imaginem a situação dentro daquele apartamento como tava. Tinha vítimas por todos os lados. Resumindo, tinham pedaços de corpos em todas as fases de decomposição. Então o pessoal já não tava aguentando mais o cheiro que vinha dali. Posteriormente, o Anthony Hughes, o Konerak, vieram mais 4 vítimas. A gente chega então, pessoal, no dia 22 de julho de 91, que foi onde a gente começou. Quando o Tracy Edwards ele dá de cara ali com a polícia pedindo socorro, pedindo ajuda, e eles encontram tudo aquilo no apartamento do Dahmer. Foi tudo isso que eles encontraram, aquelas imagens, aquelas coisas, eram referentes a todo esse histórico que a gente passou agora. Dahmer foi preso, foi levado, obviamente, para a prisão. No mesmo momento ele não tinha o que contestar ali. Ele foi levado para a prisão e ele confessou, ele não debateu, não brigou, não nada, ele simplesmente confessou. O julgamento dele foi acontecer só em janeiro de 92. Demorou cerca de 2 semanas o processo todo. Obviamente que a defesa de início tentou alegar insanidade, mesmo ele tendo confessado indo contra essa teoria da defesa, mas era o que eles tinham para conseguir defender ele, o Dahmer. Eles entraram com essa alegação, mas os médicos rebateram ali de cara, isso já caiu. Dia 17 de fevereiro de 92 foi dado o veredito de 15 penas de prisão perpétuas consecutivas. Lembrando que o Steve Tommy lá do começo não entrou aí, por causa daquela explicação que eu dei pra vocês.
Na prisão, gente, tem uma coisa interessante, que ele foi mantido em isolamento dos outros presos por cerca de 2 anos, que foi quando ele decidiu que ele queria ser batizado. Ele tinha começado a ler a Bíblia e tudo mais, e ele decidiu que ele queria ser batizado. Então, em abril de 94, Dahmer foi batizado. E, curiosamente, foi na mesma data em que o palhaço John Wayne Gacy, não sei se vocês conhecem esse caso, foi no dia da execução dele. Foi no mesmo dia que o Dahmer foi batizado, foi o dia que esse palhaço ele foi executado. Eu digo palhaço porque ele foi conhecido como palhaço Pogo. Mas o caso, se vocês quiserem procurar, é John Wayne Gacy, palhaço Pogo. E depois do batizado dele, ele pediu a integração com o resto dos presos. Ele disse que ele não estava mais conseguindo ficar ali isolado e que ele queria a reintegração. Eles não queriam fazer essa reintegração com medo de retaliação que os presos pudessem fazer caso descobrissem o que ele tinha feito para estar ali dentro da cadeia. Mas, como ele solicitou, eles não puderam fazer muita coisa. Em abril, ele entrou com essa solicitação. Em 28 de novembro de 94, durante um serviço institucional, que é aqueles serviços que os presos fazem dentro da prisão, então jardinagem, cozinha, esse tipo de coisa, Dahmer foi morto por um outro detento. Uma curiosidade para vocês saberem, ele foi morto da mesma maneira em que ele matou a primeira vítima dele. E o detento que fez isso não sabia como ele tinha feito. Finalizando para vocês aqui, as famílias das vítimas, óbvio, ficaram aí com toda essa história macabra, cheias desses pontos que eu falei pra vocês, assustadores e com várias coisas por trás. O empresário fez algo bem nobre, bem legal, achei da parte dele. Depois de todo o desdobramento, ele comprou todos os itens do Dahmer, porque a gente sabe que sempre tem uns malucos aí que querem fazer algumas coisas com os objetos pessoais. Então esse empresário comprou porque todos os itens dele foram a leilão. Então esse empresário comprou tudo e mandou que incinerasse tudo para que ninguém tivesse acesso, em respeito aos familiares das vítimas e para que nenhum louco aí saísse fazendo alguma coisa ou propaganda ou tentando vender por valores exorbitantes. O valor que ele arrecadou ali depois, ele dividiu entre os familiares das vítimas. Por fim, gente, o prédio onde todo esse final aí aconteceu, ele foi demolido. Até hoje eles pedem para que seja feito um monumento, algo ali para lembrar as vítimas, não a história do Dahmer, mas as vítimas, mas nada foi feito. E essa história segue assim, Dahmer ainda é dito como um dos maiores serial killers americanos pelos pontos que eu falei para vocês. Não pelo número de vítimas, mas pelas características que ele preenche ali, pelo perfil criminológico dele. Eu vou deixar aqui, como eu disse pra vocês no meio do vídeo, as datas dos crimes em cronologia e todas as vítimas dele como uma forma de lembrança também. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida ou pergunta ou sugestão para outros vídeos ou assuntos no canal, podem deixar por aqui. Agradeço muito por terem clicado no vídeo e até algum outro dia.